Boa tarde, tudo bem? Vamos continuar com calorimetria. Fazer aqui, ó, calorimetria parte 2. Qual seria a parte 2? Vamos falar um pouquinho sobre calor latente. Na primeira aula sobre calorimetria nós falamos de calor sensível, lembra? O que é o calor sensível? Calor sensível é a quantidade de energia necessária para que você varie a temperatura de um corpo. Ou seja, é a quantidade de energia, né, de calor necessária para que ou você aqueça ou você resfrie, né, que esse corpo perca de energia, certo? O calor latente é a quantidade de energia necessária para que ocorra mudança de estado, tá? Então tem uma sutil diferença entre os dois. No calor latente não há variação de temperatura, a temperatura do corpo permanece constante. O que isso quer dizer? O corpo continua recebendo energia, recebendo calor, mas a sua temperatura permanece a mesma. Essa característica se dá quando? Quando está havendo uma mudança de fase. Quando o corpo está passando de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Tudo bem? Então, o calor latente, como eu já disse, é a quantidade de energia necessária para que ocorra uma transformação, uma mudança de fase. O calor latente é dado pela seguinte equação, M vezes L. Onde? Quem é quem aqui? Q. Energia, calor, né? Mesma ideia. Ou em joule, ou em calorias, aí depende da unidade de medida. M. Massa, também precisamos analisar a unidade de medida. E L é a constante latente. Cada substância vai ter a sua. Tudo bem? O que é essa constante latente? Vamos tentar entender isso. Se nós pegarmos a água, vamos pegar a água, tudo bem? Se pegarmos a água, nós temos aqui, nós sabemos que nós temos alguns estados da matéria que são fáceis de fazer uma análise. Sólido, né? O líquido, tudo bem? E o gasoso, perfeito? Vamos lá, rapidinho. E o gasoso, só para ficar mais fácil para vocês, correto? O que acontece aqui? Nós temos algumas passagens, né, que são extremamente interessantes. Então, quando aquecemos determinado material sólido, esse material sofre uma fusão. Inicialmente, esse cara sofre um calor sensível, aumenta sua temperatura até chegar ao ponto de fusão. Quando ele chega no ponto de fusão, ele começa a receber um calor latente, e aí ele torna-se líquido. Quando a gente chega no estado líquido, o que acontece? Esse cara, de novo, sofre um calor sensível, eleva a sua temperatura e logo em seguida ele começa a receber o que chamamos de calor latente e vai tornar-se o quê? Esse cara vai se tornar-se gasoso. Essa mudança é chamada de vaporização, correto? Se conseguirmos um material que passe do sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo estado líquido, nós temos o que chamamos de sublimação. Só que nesse sentido que eu estou fazendo para vocês aqui, ó, do sólido para o gasoso, nós temos o corpo recebendo o calor. Então aqui nós temos um aumento de energia, ó. Nós temos o corpo recebendo o calor para que ele chegue desse estado para esse, para esse. No sentido oposto, o que nós temos no sentido oposto? Se pegarmos aqui, ó, um corpo no estado gasoso e o resfriarmos, nós vamos tornar esse camarada líquido. O nome dessa passagem é condensação ou liquefação. Ou condensação, tudo bem? Aí, esse cara estava no vapor, perdeu uma quantidade de energia, que é o calor sensível, chegou no ponto de liquefação, perdeu uma quantidade de calor latente e tornou-se líquido.
Perfeito? No líquido acontece a mesma coisa. A energia dele vem caindo, até que ele chega ao ponto de solidificação, que é essa passagem aqui, ó. Correto? Aqui é uma solidificação, tudo bem? Nesse sentido em vermelho aqui, ó, na setinha vermelha, nós temos uma perda de calor. Então aqui você tem menos Q, tudo bem? E se conseguirmos um material que passe, deixa eu só arrumar aqui para vocês, que passe do estado gasoso diretamente para o estado sólido, é uma sublimação. Vou arrumar já isso aqui, tá bom? Só que com perda de calor, o processo endotérmico, tudo bem? Desculpa, endotérmico, exotérmico, perdão, tá? Vou até escrever aqui para não ter problema. Exotérmico, a substância está liberando calor, fechou? Deixa eu só arrumar isso aqui para vocês. Isso aqui é a energia, é o calor, ok? Então, aqui estão as passagens, né, simples que conhecemos. Esse cara aqui, ó, essa fusão, existe uma constante latente para ela, para cada substância. Então, se pegarmos a água, quem que é o latente de fusão da água? O latente de fusão da água é 80 calorias por grama. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que, se você pegar uma porção de 1 grama de água a 0 graus Celsius, por que a 0 graus Celsius? Porque a 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água a temperatura normal, correto? Se pegarmos 1 grama a 0 graus Celsius, tudo bem? A pressão normal de 1 atm, você precisará fornecer à água 80 calorias para cada esse 1 grama, para que ela se torne líquida. Tudo bem? Simples. Se pegarmos o latente de vaporização da água, o latente de vaporização, o que é isso? O latente de vaporização é 540 calorias por grama. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se pegarmos os mesmos 1 grama de água já no estado líquido, a quantos graus? A 100 graus Celsius, não é isso? Por que a 100? Porque é a temperatura de vaporização da água a pressão de 1 atm. A 100 graus Celsius significa que se o senhor fornecer, ou a senhorita, fornecer 540 calorias a cada 1 grama, ele torna-se vapor. Perfeito? Tudo bem? E isso aqui no meu sentido da setinha azul, né? Fechado? Então, ó, vamos lá. Na setinha azul aqui, ó, com ganho de calor, né? Ganho de energia. E se fizermos o sentido da setinha vermelha? Se fizermos o contrário? Se fizermos o sentido da setinha vermelha, você tem uma perda. Os valores são os mesmos, mas você tem uma perda, uma retirada de calor. Então, só um exemplo. Se pegarmos o de condensação, latente de condensação da água, quanto que isso vai dar? Condensação é o processo inverso, que é o oposto, digamos assim, à vaporização. Então, para condensar, o senhor precisa retirar 540 calorias a cada 1 grama desse vapor. Aí, volta a ser líquido. Tudo bem? Se pegarmos aqui, ó, latente de solidificação. Solidificação não é o processo oposto aqui à fusão, ó, sólido virando líquido, líquido virando sólido. Significa então que você tem que retirar do líquido 80 calorias para cada grama desse líquido. Aí ele torna-se a ser sólido novamente. Tudo bem? Fácil, simples. Vou ajeitar a louça aqui e já volto. Pronto, louça arrumada. Vamos lá. Vou falar para vocês um pouquinho, para a gente finalizar, sobre o diagrama de fase. Isso aqui é extremamente útil
que a gente consegue examinar a substância desde lá do sólido até o vapor e consegue examinar todas as passagens que ela sofreu, todas as transformações que ela sofreu. Então, aqui eu tenho um gráfico de temperatura por energia, tá? Então, vou pegar aqui a água é a substância pura, né? Isso aqui serve para substâncias puras, na pressão de 1 atm. Então, nós sabemos que a água, quando ela está no estado sólido, a pressão normal ela está abaixo de zero. Então, aqui é zero, né? 0 graus Celsius. Tudo bem? Ela está aqui. Então, nós vamos pegar um ponto qualquer aqui. Vamos pegar um cubo. Vamos fazer assim, ó. Temos aqui um cubinho de gelo a menos 10 graus Celsius. Pode ser? Inicialmente aqui. Então, um cubinho de gelo a menos 10 graus Celsius. O que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar a aquecer esse cubo. Então, eu estou fornecendo energia para ele. O que vai acontecer para esse cara? Ele vai começar a esquentar, 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 até que ele atinge uma temperatura. Ele atinge uma temperatura de 0 graus Celsius. Que temperatura é essa? Essa é a temperatura de fusão. Temperatura de fusão da água. A pressão normal, que é 0 graus Celsius. Então, ó, a fusão, cada substância tem a sua temperatura, correto? Fusão aqui, ó, 0 graus Celsius. Quando isso acontecer, você vai continuar fornecendo calor para esse cubo, só que a temperatura dele não sobe, porque ele passa a sofrer um calor latente. Então, aqui, ó, a temperatura permanece constante por um determinado instante, depende da potência, né, do forno. E a temperatura passa a subir mais uma vez. Por que a temperatura passou a subir de novo? Ela passou a subir porque é o seguinte, aqui, ó, esse cara estava no estado sólido. Nosso cubinho de gelo estava no estado sólido. Nós aquecemos esse cara e ele continuou no estado sólido. Só que ele continuou no estado sólido a 0 graus Celsius. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse trecho é esse aqui, ó. Quando aconteceu esse cara que a temperatura ficou constante, na verdade, esse cubo de gelo derreteu. Mas só que ele virou líquido a 0 graus Celsius. Estão entendendo? Então é possível ter a substância a mesma temperatura em dois estados diferentes. Quando isso acontece? Quando você tem uma mudança de estado. Então aqui, ó, está acontecendo uma fusão. Ou seja, o que você tem aqui sólido mais líquido. A temperatura desse cara começou a subir. Por que começou a subir? Porque já mudou, ele já derreteu inteiro. E agora você tem o líquido sendo aquecido. Ó. Você tem o líquido sendo aquecido. No caso da água, esse líquido vai ser aquecido até 100, né? Então, ó, até 100 graus Celsius. Por que até 100? Porque é o ponto de vaporização. Então, aqui, ó, em 100 graus Celsius, vaporização. Em 100 graus Celsius, nós teremos uma outra mudança de estado. Nós teremos agora vapor a 100 graus Celsius. Tudo bem? E se você continuar aquecendo, isso aqui continua a subir. E aí você vai ter o vapor aquecido. Então vamos entender isso aqui. Aqui houve uma fusão, calor sensível, só aquecimento, calor latente, porque mudamos o estado, calor sensível, porque houve só um aquecimento, e um calor latente. Tudo bem? Então aqui, ó, houve uma fusão. Onde teve outra mudança? Aqui, ó, uma vaporização, onde a temperatura ficou constante. Aqui esse cara é líquido, todo líquido, e aqui esse cara é vapor. Por aqui, você tem todas as quantidades de energia que foram fornecidas em cada um dos trechos e as respectivas variações de temperatura. Tudo bem? Tranquilo isso? Vamos tentar fazer uns exercícios para ver se a gente entendeu de verdade. Valeu!